Pessoal, abrindo aqui, primeira coisa, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, aquele prefeito tiktoker, virou réu por suspeita de superfaturamento de 11 milhões de reais. Ou seja, agora não é uma investigação e tal. Agora ele é formalmente acusado de ser um bandido. Aqui, ó, não poderia deixar de dizer. Venho aqui, ó, venho morar em Sorocaba. Ah, isso aí. Bora, que eu tô visitando aqui o melhor senador do Brasil. Bora, Cleitinho. Eu tô com o melhor prefeito do Brasil. Tamo junto, Cleitinho. Bora fazer uma chapa? O que o povo acha? Deixa nos comentários aí. Pelo bem do Brasil, hein? Comenta aí. E é o seguinte, me chamou a atenção, a ação foi movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e foi aceita nessa segunda-feira, dia 12, pela Vara de Fazenda Pública de Sorocaba. Olha só, eu acho isso aqui importante porque vocês lembram quando teve a operação da polícia, ele logo de cara já jogou a culpa no Lula. Insinuou ali que, eu estou sendo perseguido pelo governo federal. Como é que é agora? O Ministério Público de São Paulo, por exemplo, tem o Procurador-Geral do Estado indicado pelo Tarcísio de Freitas, então ele vai insinuar agora que é o Tarcísio, que... Então, agora não tem videozinho, né? Então é uma cara de pau muito grande. Bem, mas eu queria seguir aqui com o assunto do golpismo, né? O golpismo anda solta, anda sempre assediando, tenta de um lado, tenta de outro. Agora tem essa conversa de anistiar a Carla Zambelli lá no Congresso, suspender a ação dela. Mas hoje, o André Mendonça, que me parece ser o braço desses golpistas dentro do Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte: Supremo imparcial ajudaria a pacificar o país, diz André Mendonça. Tecla SAP, vamos ligar a tecla SAP aqui, pessoal. Ele está dizendo o seguinte: se o Supremo liberasse os golpistas, inclusive o Jair Bolsonaro, e anistiasse todo mundo, o país seria pacificado. É isso que ele está querendo dizer. E a gente sabe pela história do Brasil que é exatamente o contrário. JK, por exemplo, anistiou os golpistas em 55. Esses mesmos golpistas, em 64, foram lá e conseguiram dar o golpe bem sucedido. Então, fazer a anistia agora já é contratar um golpe para os próximos anos. Bem, inclusive isso aí tá escancarado, viu, pessoal? Tá aqui no jornal o Globo. Deputados bolsonaristas, com a foto do Geyer estampada, deputados bolsonaristas tentam excluir crime de golpe de Estado do Código Penal para evitar, abre aspas, perseguição política. Bem, eu mostrei pra vocês ontem que o Hugo Mota se submeteu a esses canalhas, a esses 315 golpistas que tem lá dentro da Câmara dos Deputados. Isso é um problema do Brasil, né? E o Hugo Mota acabou se submetendo. E tem um texto hoje muito interessante que eu queria trazer pra vocês e sugerir a leitura do Reinaldo Azevedo no UOL, tá? Ele dizendo assim: tiro no pé, a DPF, a Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental sobre Ramagem, fará STF julgar inconstitucionalidade óbvia. Olha que interessante, pessoal. Primeiro, ele rebate essa bobagem que Hugo Mota disse de que o STF fez uma interpretação restritiva do direito dos parlamentares de suspender os processos contra eles próprios, né? O Reinaldo fez isso lendo a íntegra do que diz o artigo 53 da Constituição, parágrafo 3º. Então tá aqui: recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após, repito 3 vezes, após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. E aí a curiosidade e tudo o que aconteceu antes do dia 18 de dezembro de 2022? O Ramagem lá como presidente da ABIN, cometendo crimes e tal. O Hugo Mota tá defendendo a tese de que deveria ser tudo suspenso. Claro que não. E aí ele chama a atenção para uma coisa interessante. Ele diz: olha, ninguém se torna presidente da Câmara dos Deputados porque é ingênuo ou idiota. Ao entrar com essa ação, que será julgada pelos 11 ministros, o Mota já sabe que a peleja, né, que a ação já começa com 5 votos contrários. Por quê? Os 5 votos lá da primeira turma. Então, ele diz o seguinte: assim, de saída, pode-se dizer que o deputado faz a vontade dos bolsonaristas, mas conhece de antemão o resultado, que será o indeferimento dessa ação. E aí reparem que o Reinaldo conclui o texto chegando à seguinte conclusão: concluo que a ação movida por Hugo Mota vai resultar no reconhecimento da arreganhada inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição. Ou seja, ele está falando que o resultado final dessa canalice toda, que a Câmara está suspendendo o processo de golpista, etc., que o resultado final disso tudo vai ser que o Supremo vai dizer que esse artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, ele é inconstitucional porque ele agride a separação, a cláusula pétrea de separação entre os poderes. O Reinaldo ainda diz que sem esse artigo, ele garante que seria muito mais fácil a Hugo Mota o exercício da presidência da Câmara. Por quê? Aqueles que decidem praticar o banditismo apostando na impunidade certamente tomariam mais cuidado.
conscientemente ou inconscientemente, ao decidir ceder à pressão dos bolsonaristas e apelar para a apresentação dessa ação, o presidente da Câmara pode contribuir para pôr fim a uma inconstitucionalidade que já dura 24 anos. Se não foi de caso pensado, pode ser um tiro no pé. Bem, e aí para fechar, pessoal, eu queria comentar também esse assunto que foi pauta na Globo News ontem a tarde inteira, aliás, a mídia toda comentando isso, e a Janja teria criado um constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. A primeira-dama disse que o algoritmo favorecia a direita. O presidente chinês respondeu que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Então, foi uma notícia de bastidor em off trazida pela Andréa Sadi. E aí a Globo repercutiu ontem esse conteúdo o dia todo. E aí o Lula concedeu uma entrevista e ficou bastante irritado com quem vazou o conteúdo dessa conversa. Tá? Vou até colocar aqui o trecho para vocês. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Bem, acho que não é muito difícil descobrir quem vazou, né, pessoal? Se Elmar Nascimento estava lá nesse momento, tinha uma matéria de 3 dias atrás do Lauro Jardim no Globo, voando com o inimigo. Ao lado de Lula, Elmar votou a favor de manobra bolsonarista pró-ramagem, ou seja, ele é um dos 315 que votaram pelo golpe de Estado, tá? Para anistiar a cúpula do golpe de Estado. E mais, ele fez isso na comitiva, ele estava voando ali, né, na trajetória com o Lula no caminho, e ele votou pelo celular. Ou seja, ele estava próximo ao Lula e ele efetuou à distância o voto para salvar ali a cúpula do golpe, inclusive o Jair Bolsonaro. Agora, pessoal, isso aí, sinceramente, não tem relevância. Daqui a uma semana ninguém nem lembrará mais que aconteceu, tá? Inclusive lá, não altera absolutamente nada a questão dos investimentos que foram anunciados, etc. Então, agora, a questão, eu tenho a obrigação de dizer isso aqui para vocês, sobre esses investimentos chineses, né? Porque já há um histórico grande desses investimentos chineses no Brasil. Inclusive, a maior obra de infraestrutura elétrica do Brasil hoje, que é esse Lião Norte-Sul, eles que venceram a licitação, é uma obra de 21 bilhões de reais. E assim, o histórico consolidado desses investimentos chineses no país é de que eles compram todos os equipamentos, assim, torres de transmissão, os transformadores, tudo vem importado da China, eles trazem importado, eles não compram nada produzido pela indústria nacional, com um aditivo, eu diria até inédito no histórico brasileiro, de que eles também trazem uma parte substancial da mão de obra da China. E isso não acontece só no setor de energia, tá? São em todos os setores. Teve aquele caso que repercutiu muito do trabalho escravo na construção da fábrica da BYD na Bahia. Só que o que mais me chamou a atenção naquele caso foi que eles trazerem em grandes quantidades mão de obra da China para fazer serviço de terraplenagem. Era isso que estava sendo feito lá. Então, assim, se nem o serviço de terraplenagem que tem disponível aos montes aqui no Brasil, os brasileiros sabem fazer, se nem para isso eles estão contratando a mão de obra brasileira, quem dirá para alguma função mais nobre, uma função que remunera mais, por exemplo, como engenheiro na fábrica, engenheiro de produto para desenvolver produto, esquece. E isso não é uma exceção, não é um caso isolado, isso aí é um problema sistêmico desses investimentos chineses, tá? Tem fábrica de carro, de montadora chinesa aqui no Brasil, que já funciona aqui há mais de 10 anos. Até hoje, eles trazem esses kits CDK, que o carro vem pronto, o carro vem completamente pronto, só monta ali algumas partes finais aqui no Brasil e pinta. E eles trazem tudo, não compra 1 grama de aço da indústria brasileira, não compra insumo, não compra plástico da indústria brasileira, nada, materiais, couro, nada. Quase a totalidade dos empregos fica lá na China, inclusive todos os empregos de alta qualidade, empregos de engenharia, etc. E as outras montadoras chinesas que estão se instalando aqui no Brasil, tá aqui, GWM, que é uma nova montadora que está chegando, terá a produção no Brasil aos moldes da Caoa Chery, ou seja, essa mesma coisa de CDK e etc. E inclusive a BYD também está pedindo a redução, inclusive, de importação desses kits
CDK. Então, na verdade, não há uma vontade de realmente se produzir no Brasil. E eles não fazem isso à toa. Produzir na China é muito mais barato que no Brasil. A China tem um estado enxuto, se você pensar nesse sentido. A carga tributária geral na China é menos de 25% do PIB. E a do Brasil é por volta de 35% do PIB. Aqui tem o INSS, tem o SUS, tem uma série de questões que lá na China não tem um equivalente nem de perto, tá nas mesmas proporções. Então, a gente tem essa diferença de custo e eles conseguem trazer esses produtos mais baratos, vão acabar matando as indústrias que estão instaladas de verdade aqui. Então, isso é um problema, inclusive, que está na mesa do governo. As montadoras que estão instaladas no Brasil estão falando, olha, trazer o carro basicamente pronto nesse kit CKD, não comprar nada aqui de fornecedores brasileiros e vender esse carro, que se tivesse vindo pronto mesmo, pagaria 35% de imposto de importação, e tá entrando esse kit com uma tributação de 18% só, isso é uma prática injusta, e eles estão cobrando que se aumente o preço do tributo de importação sobre esse kit CKD. Vamos ver, isso é uma questão que está lá no Ministério do Alckmin, o Ministério de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, para ser tomada. Mas o resumo final dessa história é o seguinte: o investimento chinês não vai resolver os problemas do Brasil. Quem tem que resolver os problemas do Brasil são os brasileiros. Essa infraestrutura elétrica, inclusive, deveria estar sendo construída por brasileiros, como sempre foi construída pela Eletrobras, e agora está sendo construída com equipamentos feitos na China, com mão de obra chinesa, gerando empregos na China e deixando de ser uma oportunidade de gerar valor agregado, desenvolvimento, empregos, etc., tudo aqui no Brasil. Lembrando que o Brasil tem um setor de engenharia forte, tem conhecimento, tem inclusive um setor padrão exportação. Então, na minha opinião, e de outros economistas, não foi uma decisão inteligente entregar tudo isso aí para a indústria chinesa, tá? Mas enfim. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$ 575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$ 6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.